Então, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma live da ELEB, né? Sobre biografia, resiliência e salutogênese, um tema muito interessante, ao qual nossa convidada é especialista e vai falar sobre isso e como esse tema super atual em nossas vidas, né? O que acontece com a biografia, o que acontece conosco nesse tema. Muito bem, eu sou Márcia Lucena, eu sou psicóloga e aconselhadora biográfica, docente da ELEB e estou como gestora, ou gestora não, facilitadora, né, digamos assim, das lives da ELEB. E a Regina é a nossa convidada de hoje. Por favor, Regina, se apresenta. Bom, eu também sou psicóloga, eu também sou aconselhadora biográfica, eu participo da ELEB de São Paulo como coordenadora dos pequenos grupos e eu tenho um trabalho paralelo também de pesquisa na Escola Paulista de Medicina, é por isso que eu aprofundei nesse tema da resiliência e salutogênese e fiz várias formações, né, relacionadas a esse tema da resiliência, que eu sou realmente apaixonada e trabalho muito com isso nesse tempo todo, principalmente de 4 anos para cá, pós-pandemia, né? Essa questão da saúde mental, tudo mais. Então, eu realmente foquei no meu trabalho e gosto muito de fazer toda essa relação que a gente vai falar aqui hoje. Uhum. Muito bem, vocês vão ver que é um tema interessante. Alguém conhece esse tema, resiliência e salutogênese? Conta aqui pra gente, né? Você sabe como isso interfere na sua vida? Vamos interagir aqui nessa live para fazer um bate-papo bem legal. Mas conte pra gente, Regina, como esse tema atual, como é que você relaciona, né, biografia, resiliência e salutogênese? Como foi integrar esses três, né, temas tão diversos, né? E como Então, você importantes. integra, e tão Então, bom, eu importantes. acho essencial, né? Então, Márcia, de um jeito mais fácil de se entender, né, num primeiro momento, se nós falarmos, né, da raiz, da etimologia de cada palavra, né, e desmembrarmos a biografia, bio, vida, grafia, escrita. A resiliência é resilir, saltar novamente, né, um conceito que vem da física, e a salutogênese é salus, saúde, Uhum. gênese e origem. Eu já explico mais, aprofundo um pouquinho mais. Mas por que eu fui ligando, né, e relacionando todos esses temas tem a ver com o meu trabalho, porque você sabe, nós trabalhamos com a biografia humana, então antes, né, na minha formação como coordenadora, né, e como aconselhadora, aliás, biográfica, eu comecei a trabalhar com biografia. Aí, depois de um tempo, quando eu comecei a estudar resiliência, eu vi que nós podíamos jogar a resiliência para ajudar a pessoa que faz o trabalho biográfico a compreender como foi essa superação das crises, né? Porque nossa biografia temos as crises e as adversidades, e nós podemos superar ou não, nós podemos fazer um autodesenvolvimento, é isso que a gente trabalha, né? Quando a gente dá luz num trabalho biográfico, a esses momentos que foram difíceis. E a resiliência, então, entra como um fator fundamental para a pessoa poder superar tudo isso, e com a biografia ela olha esses momentos e vê se foi resiliente ou não. Então foi esse meu segundo passo, minha segunda etapa de trabalho. E a Uhum. terceira, quando eu comecei a estudar, linkar tudo isso com o adoecimento, né, físico e mental, que a gente vê que nas biografias muitas vezes as doenças vêm como sintoma, né, biográfico. Eu vi que a forma como a gente lida com o estresse nestes momentos de crise na nossa biografia que fazem a gente adoecer, não, porque essa lutogênese, o que ela nos mostra? Que nós temos fatores de proteção que muitas vezes a gente usa ou não. Né? Depois a gente pode aprofundar o conceito mais para frente, mas basicamente é isso. Temos a biografia com as crises,
como é que a gente age diante delas, e age, reage, aprende, né? Isso que é o legal na biografia, aprender com isso. A resiliência entra como um fator fundamental, e o que eu percebo é que muitas vezes as pessoas não utilizam essa força interna, não reconhecem essa força para não chegar ao ponto de adoecer. Então, você consegue perceber esse link Uhum, de um tema para o outro? uhum. Sim, acaba juntando, né? E existe momentos que a resiliência é mais importante na biografia, porque quando a gente fala da biografia, a gente fala em ter consciência, muitas vezes, da própria vida, né? Uhum. E quando que é mais necessária a resiliência nesses Bom, momentos? sempre e nos momentos mais difíceis, porque eu digo assim, você está falando em termos da biografia dos setênios, é essa a sua pergunta, ou você está falando de uma forma mais Eu acho que é ampla? da biografia de um modo amplo, né? Porque para na vida as pessoas não têm muito esse costume, né, de olhar a vida a cada 7 anos. É mais um trabalho. Quem trabalha com a biografia, quem está acostumado com esse olhar, né, da antroposofia, de ver as etapas da vida, né, como elas são marcadas a cada 7 anos, como é que muda, né, tem uma crise que impulsiona. Então, nós estamos acostumados a olhar a vida nesse tempo, se a gente pode dizer, mas a maioria das pessoas pode olhar a vida como um todo e não vê isso. Então, em que momentos a gente pode marcar essa resiliência como necessária? Bom, nos momentos de adversidade, né? A gente sabe que a gente desenvolve a resiliência nos momentos de adversidade, que quando está tudo tranquilo, tá indo calmamente, é aquela frase, né? Mar calmo não faz bom marinheiro. Na verdade, Isso. ela é essa todo mundo conhece, né? Mas nos momentos difíceis da sua biografia, que você é mais cobrado a utilizar essa força. E o que que eu acho legal? Que a resiliência ela muitas vezes não é que ela tira o problema da frente, né? Porque a gente sabe que vem do conceito da física, de você poder voltar ao estado original, mas é muito mais que Uhum, isso, você levando para o campo da psicologia, você uhum, sair fortalecido dessa situação e com um aprendizado. Então, é uhum, nos momentos de crise que a gente precisa, mas o que eu acho importante lembrar é que nós temos recursos, até quando a gente fala da salutogênese lá na frente, que é o terceiro tema, um dos aspectos, né, para você não adoecer é você usar os recursos internos e externos para sair de uma situação. Então, se você consegue perceber isso, né, fazendo um trabalho biográfico, olhando para isso tudo que a gente está falando, você sai mais rápido de um problema e sem sofrer tanto, né? Ela não é mágica, ela não tira o problema da sua frente, mas ela te faz olhar de um jeito positivo para a situação difícil e falar, olha, alguma coisa eu tenho que aprender com isso, porque eu estou passando por isso, o que, que eu posso aprender? Então, a forma como você olha para essas situações é fundamental para a sua vida, para a sua biografia, para aquele momento difícil que você está tendo que superar, né? Porque quando você está lá né, lutando com tudo aquilo, então isso é muito importante porque ela exige flexibilidade, né? Não é resistência, mas é você ser flexível para sair disso com um aprendizado maior para sua vida. Você falou uma palavra interessante, não é resistência, né? É resiliência, E né? E flexibilidade, flexibilidade. Esse é um ponto importante, né? Porque muitas vezes a gente fica resistindo Uhum, na crise ao não mudar, né? Ao não ver o que a crise está pedindo, né? uhum, De uhum. evolução para a vida, Perfeito, né? perfeito. É o para quê, né? Não é o porquê, por que isso está acontecendo, Isso, mas peraí, para que eu estou passando por isso? Né? Que isso. sempre tem, Márcia, um aprendizado, né? Depois que passa, mas o que eu acho interessante no meu trabalho, talvez você concorde comigo no seu,
é que muitas pessoas não se apropriam dessa força. Quando você faz trabalho biográfico, que ela olha, que eu falo, ó, identifica uma situação difícil, você superou, eu até tenho um mapa que elas pontuam, né? Se ela teve uma Sim. nota boa ou um score baixo. E muitas não se apropriam dessa força interna. E quando foi desenvolvida essa força interna? Em momento difícil. Então, quando elas se dão conta que, olha, realmente eu passei, eu aprendi, isso dá um empoderamento muito grande para o momento atual. Isso eu acho muito rico, né, no trabalho biográfico e olhando dessa forma. Mas a gente só pode olhar para trás, né? Para olhar, ter esse Uhum, aprendizado. Um momento presente para poder olhar para o futuro, né? Isso. Aqui uma pergunta da Van Jean diz: Boa noite, atendi uma mulher que reconhece que foi e é resiliente, mas isso não a faz orgulhosa ou forte. Ela ainda se percebe dolorida e preferiria não ter passado pelo que passou. Como conduzir? Bom, uma coisa que eu falo é que passado é lugar de referência, não de residência, né? Então, o passado, a gente não pode mais mudar o passado, né? Um modo que eu trabalharia é olhar para o futuro, né? Sempre, e a gente faz isso no trabalho biográfico, né, Márcia? A gente sempre está no momento presente, dá uma visitada no passado, mas olhando para o futuro. Então, pontuar o quanto isso hoje trouxe ela até esse ponto, né, de superação, porque ela reconhece que ela é resiliente, né? Mas esse orgulho, eu acho assim, não precisa ser o orgulho, mas esse reconhecimento dessa força é mérito dela. Isso ela tem que se apropriar. Eu, às vezes, no atendimento, eu levo um tempo algumas sessões para a pessoa perceber que realmente, quanto mais eu ando na biografia, eu falo, olha, você percebeu que o quanto isso te fez chegar aqui? Eu tenho vários casos, né, de muita superação, mas que não é momentâneo. Então, eu acho que quando você pega um tempo maior da situação e poder mostrar para ela, eu acho que ajuda muito, né, dela se apropriar e como isso pode ajudar ela hoje. Porque outros problemas a gente vai ter também, né? Tem outras situações difíceis, não é porque você passou por uma, a vida é isso. Mas para ela se apropriar, para o que deve, ela tem isso dentro dela, ela conseguiu, ela tem que se sentir vencedora nesse sentido, né? Porque ninguém queria ter passado pelo que passou. A gente não escolhe muitas vezes, né? Principalmente momentos difíceis. Ninguém quer, a gente não quer sofrer, mas o sofrimento traz aprendizado, ele traz. É isso que a gente tem que entender, né? Não sei se ajudou a resposta. Ela diz sim, é difícil a pessoa se perceber. Uhum. Me parece que você trouxe uma frase muito interessante: passado é lugar de referência e não de residência, né? Então, quando eu fico olhando para esse passado, eu fico presa nesse passado. E aí eu não tenho nem presente, nem futuro. Uhum. Porque o Uhum. meu olhar está voltado para trás, né? E Uhum. não aceito aquilo que passou. Mas aceitando ou não, aconteceu, Uhum. viveu, foi isso, né, que aconteceu. Então eu fico com um olhar preso nesse passado. E aí a minha face está voltada para isso e não para o meu presente, nem para o meu futuro. Ô, Márcia, você sabe que tem e quem está participando, só isso que eu vou inserir aqui agora que faz sentido, né? A psicologia positiva ajudou muito na construção da resiliência, o Dr. Martin Seligman, e ele fala dos 3 P's para você ser resiliente. Eu não vou falar que é permanência, um deles que eu quero citar agora, né? Assim como tem os 4 P's do marketing, tem os 3 P's da resiliência. Um deles que ele fala é permanência. Uhum. Nada dura para sempre. E o outro P é personalização, que é você ficar se culpando, por que eu não fiz assim? Por que eu deixei de fazer? Então, isso é muito importante a gente entender que a gente fez o que foi possível. Nada vai durar para sempre, que é o outro P dele, né? E a permanência que ele fala, não vai durar tudo para sempre. Então, a gente sabe que as coisas passam. Eu acho que esse olhar ajuda também quando a gente está com os casos, né, atendendo e tudo Legal. mais. Permanência, vamos relembrar. A personalização de você ficar se culpando. Ai, por que eu não fiz assim? Por que eu não fiz assado?
a permanência, que os problemas não duram para sempre, né? E o Aham. outro é permeabilidade, o outro P é permeabilidade, ou seja, não é porque uma área sua tá difícil da sua vida, que é um terreno permeável? Ele absorve tudo, né? Então, tá Uhum. tudo ruim, não. Você tá com uma dificuldade numa área. Ah, acabei meu casamento, minha área amorosa não tá legal. Peraí, mas você tá com o seu trabalho, você tá com saúde. E as pessoas têm essa tendência de esparramar tudo no bolo. E eu sempre Uhum. situo para o paciente, eu falo, peraí, mas não é isso que está difícil? A gente não pode trazer, e ele fala disso, né, de você Uhum. esparramar tudo. É o Aham. P da permanência, personalização e permeabilidade, da Permeabilidade. permeabilidade. Legal, e são pontos importantes. E aí, nessa situação, como acessar as forças da salutogênese? Então, bom, só trazendo um pouquinho, não sei se todo mundo já ouviu falar da salutogênese, nós trabalhamos muito com isso, mas foi um trabalho do Dr. Aran Antonovsky que ele estudou nos campos de concentração e pesquisou a vida de mulheres por um determinado tempo, e ele percebeu nesse estudo que algumas mulheres reconstruíam a vida depois que elas saíam dessa experiência traumática e elas não adoeciam. Foi aí que ele criou o termo salutogênese. Ele falou de onde vêm as fontes protetoras da nossa saúde diante do estresse, porque é uma teoria totalmente ligada ao estresse. E ele viu no primeiro momento que, olha que legal, as pessoas não se colocavam na posição de vítima, essas mulheres que não adoeciam, não se colocavam na posição de vítima. Porque comigo, só comigo, na minha vida, não se colocavam. E uma outra coisa, elas tinham um olhar positivo para a vida, apesar de tudo. E eu acho que isso ajuda muito. Mesmo numa situação difícil, era aquela questão, alguma coisa eu tenho a aprender. E aí ele foi mais fundo e ele percebeu o quê? Que essas mulheres tinham uma coerência psíquica diante de situação difícil, diante do estresse, que ele chamou de compreensão, de manejo, que ele chama? Compreensão de você entender o que estava acontecendo, muitas vezes a gente não entende, está num momento difícil, mas aí ele fala também o manejo, o que é? A gente pode até relacionar com o pensar, sentir e querer da antroposofia. E o Sim. manejo, o que é? Você usar os recursos que você tem, que eu falei agora há pouco, internos e externos, para sair da situação. Então, se as mulheres não se colocavam na posição de vítima, na pesquisa ele viu isso. Então, elas usavam todos os recursos que elas tinham dentro e fora para sair. Mas o mais importante que ele trouxe nesse conceito dele, né, que é o senso de coerência, é que elas nunca perdiam sentido de vida. Tá, depois a gente pode falar do Viktor Frankl, aí vai dar uma outra live, né? Mas elas não perdiam significado. O que é o significado? É você olhar para frente e falar, vai ser melhor. Eu vou passar por isso, eu já superei outras, né? Eu acho que todo mundo tem suas questões, eu já tive, eu já adoeci, e falar, olha, eu vou sair dessa e eu vou aprender alguma coisa. Então, isso, você vê como é ligado. Você pega a biografia, joga a resiliência, que é a capacidade para você sair da situação difícil. E a salutogênese, ela mostra que você fazendo isso, você vai lidar melhor com o estresse e não adoecer. Então, é um caminho muito curativo mesmo, né? De você olhar para frente e falar, não, fez parte, é difícil, mas eu superei e eu vou aprender e eu tô mais forte para o que der e vier. Assim, é nesse sentido que eu acho muito rico. Muito interessante. Tem a ver com o exercício do Steiner, que ele fala dos exercícios colaterais, e um deles é Uhum, a positividade, né? exatamente. É encontrar essa positividade, mesmo diante de situações, né? Uhum, Muito difíceis na vida, né? uhum, uhum. E a gente sabe, né, o quanto tá difícil hoje em dia, pós-pandemia, né, as redes sociais, a gente sabe no consultório, nos atendimentos, o quanto as pessoas trazem esse cansaço emocional com tudo isso. Então, quanto mais a gente foca, né, e fortalece essas forças internas, né, e a antroposofia faz muito isso, mais as pessoas não vão adoecer, mais você vai saber lidar com o estresse de forma positiva. Uhum, legal. Você consegue compartilhar um exemplo de como que uma crise biográfica pode se transformar num ponto de virada mais saudável para as pessoas?
Olha, Márcia, eu vejo muito isso nos atendimentos, ainda mais que eu trabalhei, né, na Escola Paulista bem ligada com médico. Meu primeiro emprego foi no Hospital das Clínicas, mas a gente sabe, né? Médico antroposófico também traz isso, que uma doença não vem para te curar, não para te matar, vem para te curar. Né? E a gente sabe também que muitos dos sintomas da biografia muitas vezes se expressam através de uma doença. Né? A pessoa não consegue resolver numa questão, vai no âmbito. No meu caso é um exemplo. Eu adoeci gravemente em 2003, gravemente, e eu consegui, e hoje eu trabalho com isso, ajudo as pessoas, né? Eu tive um câncer, para quem não Uhum. sabe, no estômago, enfim, muito sério, muito grave. Eu consegui reorganizar a minha vida, eu estava no caminho da antroposofia, tive todo esse suporte, de uma forma que minha vida fluiu, que eu encontrei meu propósito, e eu vejo, não sei se é porque eu já passei por isso, muitos me procuram, mas eu Uhum. atendo, eu conheço vários casos, né, das pessoas que chegaram uma situação difícil, a gente não precisa chegar nesse ponto, né, para superar. O que eu tento mostrar para as pessoas, até quando eu dou treinamento em empresa, é que a gente pode resolver antes as questões, né? O trabalho, uma biografia humana te ajuda a ver todas as questões e tudo mais. Mas respondendo sua pergunta, muito dos casos as pessoas adoeceram e precisaram de um suporte, né, depois disso, para reorganizar a vida e conseguir pôr no eixo que estava fora. Né? Ou é uma demissão, mas eu vejo muitas pessoas que chegaram ao ponto de adoecer. Muitas doenças para depois poder. Um choque, é o que eu falo, né? Você passa um vagalume, aí vem uma lanterna, aí vem o farol do carro, aí vem o farol do trem e você ainda não viu que você precisa mudar. Aí vem uma doença séria e aí você fala, nossa, eu preciso mudar. Né? Então, o nosso trabalho eu acho muito bonito e rico, né, e emocionante, porque a gente consegue dar luz antes de chegar nisso tudo, né? A pessoa perceber tudo isso, se apropriar e ir fazendo essas mudanças antes do adoecimento. E não é só no, não é Uhum. físico, a gente sabe da doença mental, né? Saúde mental, como está a questão, enfim. Mas é muito, a gente recebe muito, né, nos atendimentos, eu acho que tudo isso, né, que a gente está falando. E me parece que tem que ter esse processo de a doença força isso, né? Esse processo de autoconhecimento e de autoconsciência. Nem todas as pessoas vão acessar Uhum, esse uhum. lugar, né? Sim, Esses dias meditando sobre uma pessoa que estava buscando ajuda, e aí ficando com a história dela e meditando sobre isso, me veio a seguinte é, é, inspiração, fala, né? Como é que você vai poder ajudar uma pessoa a passar na prova, né? Se ela não fez as provas anteriores, a passar nesta prova, se ela não fez as provas sim. anteriores, né? Que é um pouco isso, quer dizer, assim, como você consegue lidar? Então, tem algo que você disponibiliza recursos, você disponibiliza outras coisas, mas a pessoa precisa ter esse lugar, A tarefa é dela, essa a tarefa tarefa, dela, sem né? dúvida, porque senão a vida te traz mais uma situação que você não está Mais e prevendo, mais. né? E vem outra, mas é o que eu acaba de falar, eu te cortei, pode acabar, depois eu Não, emendo. é nessa reflexão, porque a gente fala, quando você fala da resiliência, né, que a vida vai forçando isso, né, vai Uhum. trazendo isso, é quase que traz a crise para que você faça esse processo de mudança. Traz a doença, como você falou, teve um sinal, teve isso, teve um farol, teve um alerta, nada disso eu olhei, vem uma crise mais séria, como uma doença, um acidente, uma demissão, seja lá que acontecimento biográfico for. Né? Quer dizer, se eu não olhei para os pequenos, o grande talvez eu olhe, pode ser que eu olhe, pode ser que não ainda, né? Sim, e outra coisa, quando você estava falando, eu estava pensando, nestes momentos, né, que a gente passa, que você está difícil, eu até falo por mim.
A questão do autodesenvolvimento foi fundamental e muito vinculado, que eu percebo em vários pacientes também, esse vínculo com a espiritualidade, esse ganho que vai além do físico, né? Então, acho que se você tem o apoio e você faz o seu trabalho, você consegue superar isso, né? Para não precisar depois ter uma recidiva. É claro que as doenças às vezes são multifatoriais, não é só o aspecto emocional. Mas o que eu percebo é que se você não faz a lição de casa, a vida te traz novamente uma situação para você aprender, né? E ela vai te dando. A gente vê isso na biografia. Então, que bom quando as pessoas têm essa consciência que o nosso trabalho ajuda e tudo mais, a fazer o que tem que ser feito no momento que tem que ser feito, que é o que a gente fala, tomar consciência da própria vida, tomar a vida nas próprias mãos e assumir a responsabilidade, que é outra coisa que eu vejo muito, das pessoas às vezes jogam para o outro, né? Essa responsabilidade é de cada um, né? Ninguém pode fazer por você. Você pode ter apoio, você pode ter ajuda, mas a tarefa é sua. Não é fácil, mas é isso. A tarefa é sua e precisa pegar isso como responsabilidade, né? Sim. E Da consciência do que precisa ser feito, né? Porque a gente se distrai muito, né? No mundo de hoje, eu vejo essa geração, né, que é diferente da nossa, mas o caminho do autodesenvolvimento é o mesmo, né? A gente tem que vir para isso, a gente sabe disso, trabalhando com biografia, com antroposofia. Né? E quanto mais você não se perder nesse caminho, mais você não adoece, né? Mas não adoece. E não sei para você, mas a questão da saúde mental hoje é muito séria, né? A gente que é psicólogo sabe como as pessoas estão em sofrimento, né? Sofrimento psíquico, emocional, por estar perdida desse caminho mesmo, né? Então é um trabalho gratificante o nosso, né? Sim. E parabéns de ontem, que foi o nosso Ah, para dia do você também, psicólogo para ontem. nós, dia do psicólogo. E a gente sabe, tem umas imagens que fala sobre abrir a porta, né, desse autoconhecimento, a gente só pode fazer por dentro, né? Uhum. Pode ter inspirações de ajuda profissional, de várias coisas, mas essa decisão tem que ser interna, né? De, Sim, sim. de, de fazer E, essa mudança. e com coragem, né? Porque eu falo, Com coragem. coragem e esperança, porque, né, se você pegar a palavra coragem, vem do cor agir, e agir com o coração, Isso. né? Então, apesar do medo, é outra coisa que eu falo quando eu dou palestra de resiliência, apesar do medo, corajoso não é que ele não tenha medo, ele tem medo, mas ele consegue agir. Né? E a outra parte que eu gosto da esperança é que a palavra esperança não vem da origem esperar, vem do verbo esperar, né? Vem do verbo esperançar, que é Esperança. ir atrás, é Isso. correr, é fazer, né? Não é ficar esperando. Então, Não ficar realmente, parado, né? dá trabalho, né, Márcia? Sim, Não é fácil, sim. mas tem apoio. Mas eu acho que é muito rico, né, a gente ouvir todas, como, por exemplo, essa pesquisa do Dr. Antonovsky, que viu, você vê as mulheres lá no campo de concentração, tudo, tinham isso internamente, então todos nós temos, o que precisa é acessar, né, o que a gente precisa é acessar esse cantinho que tem luz, né? E tem luz, porque fora tem bastante sombra no mundo de hoje, né? Do jeito que tá complicado. Uhum. É interessante. Todos nós temos a resiliência, a capacidade de entrar nesse lugar da salutogênese, só precisa acessar ele, né? Como Uhum. que foi a pergunta da Van nesse como acessar isso se nós temos, né? Não procurar, você trouxe algo, não ficar na escuridão, procurar a luz, né? Que é Uhum. esse esse olhar é bem interessante. E esses três conceitos da biografia, da salutogênese, da resiliência, ele pode ser usado no aspecto social e coletivo, porque a gente está vivendo tempos bem incertos e de muitas transformações de um modo geral, né, em todas as áreas da vida.
como que a gente usa isso para a transformação social e coletivo? Bom, primeiro, a primeira coisa, o trabalho começa comigo, né? Na medida que eu consigo mudar o que eu tenho que mudar em mim, eu mudo no outro, né? Mas eu vejo muito, Márcia, nos trabalhos, né? Que nem quando eu dou treinamento, ou no trabalho em grupo, como isso é uma força também que ela meio contagia, né? Quando você consegue trabalhar isso num grupo, por exemplo, a equipe se fortalece. Então, eu acho que essa palavra, que eu já estudo há 15, 18 anos, que ficou forte, principalmente na pandemia, que é a resiliência, que não é mágica, mas ela é fato, né? Ela é fato, ela veio na engenharia, mas ela entra no campo psicológico profundamente, é o que tem que, muitas vezes, nos guiar, esse farol, né? E é o que eu acho, o mundo está complicado, né? Com essas questões de guerra. Então, se eu faço o meu trabalho, se eu trabalho no grupo, eu consigo levar isso, a gente vai fazendo o que a gente pode, o que é possível, né? E transformar o entorno, porque é só assim, né? É só assim que a gente vai conseguir fazer a nossa parte, porque tem horas que você fala, nossa, eu estou fazendo a minha parte, né, nesse mundo que está tão com tantas coisas, mas eu vejo que eu, por exemplo, eu estou nos meus feedbacks de trabalho, eu acho que você também recebe isso, quando a gente percebe que um afeta o outro afeta o outro positivamente, né, a gente tem esses relatos, né, na formação biográfica, nos trabalhos biográficos, o quanto isso amplia a luz, né, quando a gente fala de luz, o quanto isso traz luz para o mundo atual, num mundo com tanta escuridão que a gente está vendo, né? Que está de guerra, de tudo, né? Trazer Sim, o bem. sim. Isso é um ponto interessante que aí você falou antes, né, da pesquisa da salutogênese, que mesmo nos tempos de guerra encontrava algo de positivo para olhar. E, Uhum, e o quanto que nesses momentos também a gente tem que ter cuidado com a mídia, com várias coisas, porque nós sim, somos inundados de propaganda, de sim. tudo, de coisas muito negativas, né? Uhum, E o quanto que a gente precisa ter esse olhar de qual é o positivo que vai vir dessa situação. sim. Com o que eu me abasteço, né? Com E que porque eu me abasteço? Essa é uma o que boa pergunta. com que eu me abasteço e que esponja que eu sou, se você é que nem esponja na água. E uma das coisas que eu trabalho muito nos atendimentos é isso, assim, olha, às vezes o paciente traz um relato que está esgotado, com o que você está se abastecendo, né? Com o que você está, porque sem querer a gente desvia, né? A coisa mais fácil é você se desviar, né? Para esse caminho que te atrai, né? Então é isso, a questão do foco. Aí todo mundo não tem o foco, aí hoje. Então, é isso, é esse centro que a gente precisa desenvolver, né, interno, de coerência interna, coerência psíquica, para caminhar na vida de uma forma segura, né? É o que a gente mais trabalha, né, na formação, tudo. E que passos que as pessoas podem dar nesse caminho de autoconhecimento com foco na biografia, com foco na saúde, com foco na resiliência? Então, sempre eu falo, né, que tem tanta coisa para ser feita, né? Eu falo desde um trabalho biográfico, tem palestras, tem tudo, a gente tem muita coisa boa que não é tão divulgado, né? Que não é que tá conteúdos ricos e às vezes, sabe o que me surpreende, Márcia? Às vezes eu conheço, às vezes, por exemplo, batendo papo com o Uber que está me levando. Eu vejo pessoas, às vezes, até simples, que buscaram um caminho de autodesenvolvimento. Eu já me emocionei várias vezes, porque essa pessoa não tinha feito faculdade, mas ela é um exemplo, tá? Tenho mais de um que ela era né, de uma criação simples, mas ela buscou o caminho do autodesenvolvimento intensamente. E eu conversava de um nível muito alto nesse sentido. Então, você não precisa ter uma super faculdade, você não precisa ter ser para pagar um curso caro, mas você pode buscar de várias formas. E a tua pergunta traz o quê? Tem livros, tem filmes, tem séries que vão abastecer o quê? O seu caminho de autodesenvolvimento, né? Até no Instagram tem conteúdos bons, são poucos, né? Mas tem pessoas que falam coisas
interessantes nesse sentido, como a gente está levando coisa com conhecimento científico, com estudo, com tudo. Então, as pessoas têm que se conectando nesse sentido que as portas vão se abrindo, né? Para poder se abastecer disso tudo que a gente fala que é bom. A Vanessa está aqui dizendo: vou me aproveitar da sabedoria de vocês e risos. Quando falamos do momento atual, o que a doutora acredita que signifique a grande incidência de violência contra a mulher? É um convite dentro da biografia coletiva? Eu acho que sim, eu acho que é gozado, né? Vários temas estão eclodindo, né? Como violência à mulher, agora o abuso infantil, né? O tema mais atual agora é isso. E eu acho isso muito rico nesse sentido, porque está mostrando também que, apesar desse mundo tão violento, tudo isso, a gente está falando mais disso, mais pessoas estão tentando ajudar nesse sentido, né? Então, eu acho que o poder falar e comunicar isso nesse momento atual tem sido muito rico para a sociedade como um todo e para a mulher, né? Uhum, Porque quanto tempo violência doméstica a gente sabe que tem há tempos, né? uhum. Eu tinha no interior, quando eu morava, tinha alguns vizinhos que sabia que, bom, enfim, que tinha muita coisa tal. Mas hoje esse tema tem sido trazido à tona, eu acho que porque a gente está mudando em relação a isso, não só ele, mas como o abuso infantil, tudo, e a tendência é poder melhorar, né? Pessoas que se envolvam para poder fazer isso ser melhorado, né? Mas é gritante, né? A gente ainda fala no século que a gente está com tanta coisa moderna, tudo isso que a gente vê, né? Às vezes é passar quase que um despertar coletivo, e para isso, Uhum. para que possa ter uma nova atitude, né, diante das pessoas, isso está acontecendo, está sendo mostrado, já estava, só que estava no obscuro, na escuridão. Uhum. E Uhum. enquanto estava na escuridão, isso não é possível olhar, né, da luz. Eu sei que está aqui, mas eu não quero ver, eu não quero enxergar. Estava velado, né? Estava Velado é a palavra. velado isso. É. Quando vem à tona, que é isso, essa é a palavra que a gente diz, está vindo à tona, né? Tantas situações dessa natureza, então que despertar coletivo que precisa acontecer, né? Já que tá trazendo à luz tantas situações dessa, com crianças, com mulheres, né, do que a gente está vivendo coletivamente, né? E E, mesmo. Oi, não, desculpa. Pode não, falar. e que muitas vezes, veja, nos tempos de guerra, a gente olhava para aquela situação toda, né? Tantas atrocidades que eram cometidas e o que modificou na natureza das pessoas, no olhar das pessoas para isso, né? O que eu ia falar, a hora que você estava, que eu te cortei um pouquinho, é que mesmo nos atendimentos, né, quando a gente atende uma mulher e traz toda essa questão de um relacionamento que ela não se colocava, que ela não se valorizava, então quando eu consigo ajudar nesse sentido, é um trabalho muito que ajuda no social como um todo, né? Porque cada trabalho. E isso é muito forte, né? De situações de que ela se coloca numa posição abaixo, mesmo que trabalhe. Mesmo... Então eu falo, nossa, nesse ponto, nisso eu estou ajudando bastante, porque o trabalho biográfico traz ela para a posição que ela tem que ocupar, que ela tem que encarar, apesar da dificuldade, né? E é isso, né? A gente trabalha em várias linhas. Isso. Muito bem, a gente está chegando ao fim. Olha, já se passaram 44 minutos, né? Nem percebe, né? Eu No ficaria bate-papo. até mais E a gente 44. tem bastante coisa para falar, né? Mas se você pensa numa mensagem, né? Que mensagem você gostaria de deixar para quem ficou com a gente até agora, quem vai assistir, para quem está atravessando um momento desafiador na vida? Que tipo de mensagem você pode
trazer. Márcia, a minha mensagem você conhece bem, porque é a última frase da oração de Micael, que eu sempre falo nos meus cursos, quando me pedem uma mensagem que é uma frase que eu acho muito forte, que é nada terá valor se a coragem nos faltar. Hum, Né? Então, na minha vida pessoal, se eu tiver um momento difícil, se eu lembrar disso, nesse momento difícil que a humanidade passa, é isso. E eu acho que a gente vai conseguindo, né, o passo a passo de uma melhora, de resiliência, é com coragem, no coração, hum, para não desistir, com esperança, é isso, né? Isso todo dia. Eu falo é toda noite e todo dia, toda manhã e todas as noites, que nem a oração de Micael nos orienta, né? uhum. É bem, bem interessante mesmo. E isso, nesses tempos, né, realmente a gente precisa trazer no coração mesmo essa frase, Sim, né? sim. É. É saber que tudo nos é dado, complementar a sua frase, tudo nos é dado por uma direção Não, mundial de não. sabedoria. Sim, sim. E você sabe que isso me ajuda muito. Nos momentos que eu tô, eu vejo que eu lembro disso e eu penso, e isso dá uma reabastecida na alma da gente, né? É isso. Então, mas Muito eu que obrigada. agradeço, viu, Márcia? Muito obrigada. Obrigada pela Vanessa que participou, Vanessa, né, que participou bastante, né? Isso. Espero que tenha ajudado. Isso. Muito obrigado a vocês que nos assistiram ou vão nos assistir. Esse é um tema que daria para a gente estender em outras lives e falar, né, de forma mais aprofundada, mas quem quiser pode procurar a Regina, né, fala da do teu Instagram, como as pessoas podem entrar em contato com Ah, você. é Regina W. Ramos. Regina W. Ramos, tá? Aí tá, psicóloga, especialista em resiliência. Isso, Tem no anúncio da Eleb também, né? isso. Tá marcado. Tem no anúncio Isso. da Eleb, quem Sim, tiver dúvidas ou alguma questão, pode procurar a sim. Regina, Tá que bom, vai saber mais sobre isso. tá Então, bom. Obrigada, Márcia. muito Boa noite. obrigada. Eu acho que Boa noite. esclareceu bastante e, acima de tudo, eu acho que eu fico com a frase todos nós temos essa força dentro de nós que nos Sim, move. sim, sim. Temos que lembrar de acessá-la com a coragem de Micael. É, é isso. Tá bom. Obrigada, viu? Um Obrigada, boa abraço. Tchau, tchau. noite a Boa todos. noite. Tchau, Tchau. tchau.